Luffy Eswede Ayalela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Hoje quero falar da origem da estimulação central evidente, que é proveniente da ativação, a ansiedade, de querer ter a conclusão automaticamente, pois esse desejo objetivo indutório, que até hoje prevalece neurologicamente no ser humano, pois é o viés da negatividade à obediência, pois foi optar a atenção cognitiva, as coisas ruins, deixando as coisas boas. E essas experiências da alteração do controle positivo no ser humano ficou vulnerável, pois até hoje esse pânico psicológico tem afetado infecciologicamente nas áreas espiritual, que é chamada de pecado, significa errar o alvo, que são a característica desse distúrbio intenso, que hoje globalmente falando, devido a essa classificação que eu posso exemplificar como a arrogância, a ganância, o egoísmo, soberba, a altivez, tá? A hipocrisia, que está ligada à falsidade, à mentira, que é essa desonestidade, que é o embalo desse empoderamento mentalmente ao erro. E ainda hoje, o princípio de regra ética, prática para a conduta são resultados negativos, individuais. Eu posso falar assim, né? Como falei, a alteração, quando começou, teve as suas consequências. Do resultado, que significa essa desobediência, são as alterações dos que querem ouvir aquilo que lhes agrada e não querem ouvir conselhos bons, pois têm optado pelos ruins, que eu classifico na minha filosofia ideológica, que tem conselhos bons que são maus e conselhos maus que são bons. Por quê? Objetivamente, sempre falando que temos livre-arbítrio. Não. É desde o princípio, conforme já citei, exemplifiquei, temos opção da escolha, do certo ou errado. Pois o errado, quando nós estamos e favorece, é bom. Pois o que é bom, quando nos contraria, observa, é ruim. Por quê? A indução ao erro para o nosso favorecimento sempre será e foi bom. É o que globaliza o egoísmo, pois a ética da prática de boas condutas, quando somos repreendidos em nossos erros, parecem os conselhos maus. Bom, classifico de novo na minha filosofia ideológica, que são axiologia, conceitologia, argumentologia, que essa irracionalizadamente, que poderá trazer consequência destrutivamente, eu posso dizer, do nosso psicológico nesse campo intelectual, dessa ação emocional, que são barragem, essas barreiras do racional, pois quantos hoje vivem neste pânico psicológico devido a este ataque de ansiedade cerebral, né? Bom, eu vou demonstrar, eu vou ser objetivamente, 3 provas que foram essa desobediência, a consequência, e a opinião da escolha, que foi o descarte à obediência. E eu vou tomar como base aqui o capítulo 1 de Gênesis, vou estar lendo o versículo 26 e 27, e depois vou ler no capítulo 2 também alguns versículos. Diz aqui, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem criou Deus, macho e fêmeas os criou. Bom, no capítulo 2, conforme eu falei, também o versículo 7 diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida,
e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor no jardim do Éden, da banda do Oriente, por ali, o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra árvores agradável à vista e boa para a comida, a árvore da vida no meio do jardim, árvore da ciência do bem e do mal. O versículo também 16 diz: e ordenou o Senhor Deus, o homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então foi essa determinação, eu já falei que estava homologada, não só no físico, como no espiritual. Então, dentro dessa consequência, o capítulo 3 vai dizer, depois dessa desobediência, que o versículo 11, Deus agora diz: e disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que ordenei que não comeste? E aqui houve uma transferência de responsabilidade, né? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira me deu da árvore e eu comi. Aí você vê, não assumiu o seu erro e essas consequências da atitude, né? Então nós vemos aí agora, dentro do versículo 22 desse capítulo 3, vai dizer: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida e coma e vive eternamente, ou seja, no pecado, no erro, o Senhor, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavar a terra do que tinha tomado e formou para que ele tivesse esse domínio. Então aí é que começou, dentro do que eu falei, essa condição que se tornou imperativa. É o que eu quero falar dessa aquisição e o resultado, a desobediência, a desonestidade, a mentira, a falsidade, que também surgiu a inveja, a arrogância, dessa ganância. Você vai me entender que é relatado aqui o caso do primeiro homicídio, devido ao espírito da inveja, dessa desobediência, porque Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva, e um oferece uma oferta a Deus, o outro oferece, e houve um resultado do espírito que já estava dominante, que é chamado demônio da desobediência no ser que precisa ser humano. E o Senhor disse a Caim: por que iraste? Por que decaíste o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres o bem, o pecado jaz à tua porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Foi o que aconteceu dentro dessa situação. Então, e aí dentro desse diálogo falou Caim ao seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, levantou-se Caim contra o seu irmão Abel e o matou. É o que eu falei dessa aquisição, dessa situação. Então disse o Senhor, e a Caim: aonde está o teu irmão Abel? E ele disse: não sei, sou eu guarda do meu irmão? Já começou o espírito da mentira, da hipocrisia, da falsidade. Bom, e disse Deus: fez o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra,
que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. E quando lavares a terra, não te dará mais a força, fugitivo e errante serás na terra. Essa consequência que passou a ser essa condição. Mas aí ele também, querendo um alívio, não pedindo perdão para o arrependimento, mas ele diz: então Caim disse ao Senhor: maior é a minha maldade do que possa ser perdoado. Ele agora tenta se desculpar se a maldade era maior do que o perdão. Aí Deus, como é misericordioso, disse o Senhor: porém, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. Mas a consequência dos atos dele permaneceu, porque ele sai e agora adquire uma família, ele constrói uma família, né? E diz que conheceu Caim, sua mulher, e teve Enoque, edificou uma cidade, chamou seu nome a cidade pelo nome do seu filho Enoque. E aí é que está, dentro dessa consequência que foi gerada. E diz aqui que Enoque nasceu, Iradade gerou a Mejuel, Mejuel gerou a Metuzuel, Metuzuel gerou a Lameque, e tomou Lameque para si 2 mulheres. A imperatividade dessa malignidade aqui estava aqui. E aí é que está, que ele tomou 2 mulheres, já começou a arrogância da soberba. E disse aqui Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: ouve minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Aí aqui ele se escuda no mal, olha só a opção. Porque se 7 vezes Caim será vingado, Lameque 70 vezes 7. Então, ele achou que a defesa dele era o mal, já não era o perdão, que foi dado essa consequência. Mas para você me entender, dentro dessa determinação sentencial celestial, que foi toda essa corrupção do ser que se diz humano, o capítulo 6, o versículo 3, o que aconteceu que no versículo 1 diz desse capítulo 6 que os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e nasceram filhos e filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de toda a que escolheram. A regra ética, a prática, a conduta já não estava, essa banalidade, futilidade já era normativa nesse conceituamento errôneo desse procedimento. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. E o que estava acontecendo? E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicava sobre a terra, e toda a imaginação do pensamento do seu coração era má continuamente. Então a predominância, conforme eu falei, é globalizada até o dia de hoje, essa infecciosidade chamada pecado, de errar o alvo. Mas houve ainda uma segunda oportunidade que diz que arrependeu Deus de ter feito, arrependeu o Senhor de ter feito o homem sobre a face da terra, e lhe pesou o coração. Aí vocês sabem que sempre, nem todo ser, eles têm a mesma postura. E vocês já ouviram da história de Noé, que dentro do meio daquelas personalidades conflitantes, dentro daquele empoderamento, o pecado predominante, havia um homem sincero que tinha uma família que era Noé. Foi que obedeceu e ele teve a oportunidade que escapou-se do dilúvio, ele e sua família,
E como hoje é registrado também no livro do Evangelho de São Mateus, que nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e pereceu o mundo diluviano, porque não obedeceram, conforme eu falei, não seguiram essa regra, essa ética, essa prática. E hoje o comer e o beber não é para a manutenção do corpo, a formação de família não é entre homem e mulher, que é a formação normal geneticamente, mas essa deformidade hoje globalizada que, se a gente falar a verdade, a gente é que está errado. E, na realidade, a palavra de Deus diz que veio o dilúvio e pereceu a todo. Mas a palavra de Deus diz que nos últimos tempos haveria guerra, fome, peste, rumores de guerra, a iniquidade ia se aumentar, o amor de muitos ia se esfriar, se tornaria filho contra pai, famílias. E tudo isso nós estamos vendo, esse empoderamento, sem falar no Apocalipse, na avançada tecnologia que estamos, mas essa decadência do ser humano permanece, por mais avançada que estamos, e já está em implantação do chip, e ele fala sobre esse domínio imperativo dessa ação luciferiana. Mas o resultado dessa aquisição permanece nesse erro do homem até hoje. Mas tem uma sentença judicial que todos nós teremos que comparecer ao tribunal de Cristo. E aí é que está. Os que obedecem, crê, os que podem alcançar a misericórdia, eles não serão sentenciados, mas os que permanecem no erro sofrerão as consequências dos seus atos. Mas que fica essa mensagem psicológica, que é proveniente dessa ativação dessa ansiedade de querer ter a conclusão automaticamente desses desejos objetivos, que até hoje são essas estimulação evidente proveniente dessa ativação, dessa imperatividade luciferiana, que é a desobediência do homem a Deus para querer predominar dentro do seu egoísmo, que é essa infecciosamente psicológica nesse espiritual, que é classificado e é chamado de pecado. E o homem permanece nesse erro até hoje. Mas enquanto tem oportunidade, sai dessa arrogância, sai desse egoísmo, deixa a soberba de lado, essa altivez, deixa de ser hipócrita, não vive dentro da falsidade, da mentira, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a oportunidade ainda está tendo a humanidade, mas o fim vem, o fim vem. Quem tem ouvido, ouve o que diz o Espírito, segundo a orientação para a nossa atuação emocional, espiritual, psicologicamente. E é por isso que eu afirmo que Luffy é suede ayaulela mesma. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz.